Olá pessoal, eu me chamo Camila Campos Claviço, sou psicóloga e atendo na Clínica Iluminar e Desenvolvimento Humano e hoje iremos falar sobre um tema muito importante, inteligência emocional. E aí, você já se viu reagir de forma totalmente drástica diante de uma emoção ou já se viu tendo problemas e consequências por ter deixado uma emoção te dominar? E como você tem lidado com as suas emoções diante de um ano totalmente atípico, do qual fomos afetados drasticamente, cada um com as suas consequências? E aí? Como lidar com essas emoções? Tanto nos tem sido cobrado, tenha inteligência emocional, você precisa estar bem, você deve estar se sentindo muito bem, mas não se fala o que é a inteligência emocional. Para que a gente possa entender o conceito de inteligência emocional, é muito importante separarmos essas duas palavrinhas. Ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos na escola, no nosso mundo acadêmico, no nosso mundo de leitura, diversas inteligências. Nós temos múltiplas inteligências enquanto ser humano. Ainda não se tem uma maneira didática inserida dentro de um contexto educacional de trabalhar as inteligências emocionais em todas as escolas, né? Agora é importante entender, se eu desenvolvo uma inteligência ao longo da minha vida e isso vai sendo passo a passo, eu aprendo primeiro B, depois o A e eu junto e falo BA. Ao processo de inteligência emocional também é importante entender que é um desenvolvimento. Um desenvolvimento do quê? De entender as nossas emoções e quais são as nossas emoções e o que é emoção. De acordo com o teórico Pedro Calabres, ao tentar perguntar para qualquer pessoa, e aí, você sabe o que é uma emoção? Há uma resposta afirmativa, sim. Então defina uma emoção. E aí talvez venha um contexto vago, nulo, do qual a pessoa não consegue se apropriar. E eu pergunto, e aí, como você está se sentindo? Bem ou mal? Bem ou mal são adjetivos, não são emoções, mas que denotam dentro da nossa estrutura quais são as emoções que estão aqui e o que nós estamos sentindo. O processo de desenvolver a inteligência emocional é todo baseado pelo teórico Daniel Goleman, para quem se interessar e quiser se apropriar ainda mais do assunto. E há um falso conceito de que, nossa, se eu me desenvolver emocionalmente, se eu trabalhar no meu processo de aprimoramento emocional, eu não sentirei. Gente, isso é ilusão. O ser humano tem as suas emoções, o nosso cérebro ele é programado também por comportamentos e sensações automáticas. Então, uma emoção nada mais é do que um estímulo a uma reação. E também temos emoções automáticas, do qual a gente não consegue nem perceber a intensidade e a velocidade que ela acontece. Vamos dar aqui um exemplo. Se nós estivéssemos numa sala e entrasse um leão, eu não vou conseguir controlar o medo, o pavor, o terror, a apreensão de ter um leão próximo de mim e poder ser atacado. Isso tudo é automaticamente muito veloz dentro do nosso cérebro. Então, o processo de inteligência emocional nada mais é do que entender, compreender o que eu sinto para então escolher o melhor comportamento que eu possa ter e gerar menos implicações, tá? Em resumo, pessoal, o processo de inteligência emocional é compreender o evento, o que eu sinto e como eu posso reagir. O evento ele vai ser aquilo que desencadeia a minha emoção. O que eu sinto é um processo de autoconhecimento e de escuta de si mesmo. E como eu posso reagir é amplitude do meu repertório de qual é o melhor comportamento para que eu não tenha consequências negativas diante de uma situação. Vamos aqui imaginar que estamos diante de uma situação de uma reunião empresarial. E aí há uma elevação do clima diante de divergências de ideias. Há um tom de voz possivelmente que possa ser agressivo, alterado, e isso desencadeia em mim raiva. Um evento foi a reunião empresarial. A situação de não ser aprovado nas minhas ideias gerou em mim
Raiva. Eu vou deixar de sentir raiva? Não. Mas o que eu farei com essa raiva? Se eu não tomar consciência dessa raiva no momento que eu estou sentindo, há uma tendência de que em um breve curto tempo eu tenho um comportamento que vai gerar danos e consequências negativas. Vamos aqui hipotetizar que pode ser que eu grite, pode ser que eu ofenda alguém, pode ser que eu me cale e isso também causa danos. Então, qual é o melhor comportamento diante dessa situação? Quais são as possibilidades que nós temos de entender que inteligência emocional é compreender o que eu sinto e escolher o comportamento, ter consciência do que eu posso fazer diante dessa situação? Talvez seja sair para tomar uma água, poder respirar um pouco, acalmar-se, pedir um tempo para voltar na reunião em um outro horário, remarcar essa demanda. Então, somente você sabe o que você sente, mas se eu deixar a emoção tomar conta de mim, pode ser que eu tenha danos sobre isso, tá? E aí talvez vocês estejam aí se perguntando, mas como desenvolve? Por que eu devo desenvolver a inteligência emocional? Porque tanto tem se falado nessa nomenclatura, nessa inteligência. Então vocês devem estar aí se perguntando, mas e aí, como eu desenvolvo a inteligência emocional? Qual é o caminho para que eu possa aprender a me entender e controlar as minhas emoções? Como trataremos aqui uma série de vídeos, no próximo vídeo eu trarei os benefícios de se desenvolver a inteligência emocional e ainda um direcionamento de quais são as nossas emoções e como podemos trabalhar com elas, buscando o nosso melhor, o nosso entendimento e o nosso processo de autoconhecimento. Um grande beijo e até a próxima!